internacional que você vê aqui no SBT, no SBT News e está lá no nosso site também. Depois de quase 2 meses de investigações, o SBT News publica hoje a história de um brasileiro que, segundo várias testemunhas ouvidas pelo nosso correspondente Sérgio Ucci, foi torturado e morto em uma base militar de Kiev. Um brasileiro, gente. Os denunciados são outros brasileiros que comandam uma unidade chamada Advanced. Essa apuração é resultado de um trabalho feito em parceria com o jornal Kiev Independent, a maior publicação de língua inglesa na Ucrânia. Para falar sobre essa apuração exclusiva, temos ao vivo com a gente o nosso correspondente Sérgio Ucci e também Jared Goyette, que é jornalista norte-americano, autor da reportagem pelo lado ucraniano. Ucci, muito bem-vindo, parabéns por essa apuração. Explica pra gente, conta pra gente exatamente o que a gente sabe que aconteceu por aí. Boa tarde. Olá, Roberta. Boa tarde para vocês. Já à noite aqui em Kiev, 6:06 por aqui. Alguns pontos principais que são muito importantes. O primeiro deles, os acusados são todos brasileiros de uma mesma unidade aqui da Ucrânia, de uma mesma unidade militar. Nós resolvemos não revelar a identidade, nem sequer a voz das pessoas com quem conversamos na versão dessa reportagem para a televisão, para preservar a segurança delas, porque várias delas disseram que não apenas elas estavam ameaçadas, mas também as famílias destas testemunhas no Brasil. Outra questão importante, esse caso já está sendo investigado por autoridades ucranianas com quem nós conversamos. A história basicamente é a seguinte, Roberta. Um brasileiro de 28 anos, chamado Bruno Leal Gabriel da Silva, morreu no dia 28 de dezembro, no ano passado, numa base militar aqui em Kiev. Segundo testemunhas com as quais nós conversamos, Bruno foi espancado, torturado e morto. Naquela noite, uma punição pelo fato dele ter chegado alcoolizado à base militar. O caso dele não é um caso isolado, porque há várias denúncias de tortura nesta mesma unidade chamada Advanced. Há muitos casos. Nós conversamos com muitos brasileiros aqui e há vários casos nesse sentido. Há uma apuração nesse momento, as autoridades não podem dizer tudo o que está acontecendo agora, mas é possível que a gente tenha notícias sobre isso nos próximos dias, nas próximas semanas. E o Jared, que está aqui com a gente, foi meu companheiro nessa apuração, vive aqui na Ucrânia e já deve ter alguma novidade aí sobre as autoridades ucranianas, Roberta. Sim, eu conversei com a inteligência militar da Ucrânia e essa unidade Advanced é sub a inteligência militar da Ucrânia. E, para ser honesto, eles ficavam chocados com a situação. Acho que eles sabiam que tinha uma morte que estava sendo investigado, mas eles não sabiam, as autoridades ucranianas não tinham a noção de que isso era uma situação geral. Eles prometeram abrir uma investigação própria da unidade em questão e da comanda dessa unidade. E a questão também é como isso podia ter acontecido por quanto tempo, porque temos mais que 3 ou 4 casos de tortura nos últimos 6 meses. Sim, o Ucci, vou até puxar daqui, porque vocês estão falando de uma apuração, de uma denúncia muito grave desse grupo de brasileiros que estaria cometendo torturas e crimes aí na Ucrânia. E tem mais detalhes lá no nosso site, estava lendo aqui da apuração, que antes de ser encontrado morto, esse brasileiro, Bruno, ele procurou o serviço consular da Embaixada do Brasil em Kiev, denunciou maus tratos e a retenção do passaporte, chegou a receber algumas orientações para deixar a Ucrânia imediatamente, mas aí não apareceu mais. Vocês ouviram, então, testemunhas que dizem que esse grupo é formado só por brasileiros, Ucci? Qual que seria a motivação desses brasileiros para essas sessões de tortura, acho que a gente pode chamar assim, pelo que vocês vêm apurando?
Pois é, há vários momentos em que essas situações de tortura são descritas. Um deles é um ritual que eles chamam de iniciação para entrar no batalhão. Outros são pequenas punições que acontecem, pequenas, mas já em torturas, e outras punições mesmo. Há punições porque eles desobedeceram, não cumpriram algum tipo de ordem, como, por exemplo, no caso do Bruno, que teria chegado alcoolizado à base militar onde eles estavam, onde esse grupo estava aqui em Kiev, como há também casos de pessoas que são acusadas de algum crime dentro dessa unidade específica e a punição é decidida e feita ali mesmo, sem nenhuma investigação oficial, sem nenhum julgamento, sem nenhum envolvimento da polícia. Essa unidade específica, chamada Advanced, segundo as testemunhas que nós ouvimos, funcionava como uma espécie de tribunal ali dentro. E boa parte do que acontecia ali dentro, muito do que acontecia ali dentro, era escondido dos ucranianos. Inclusive, uma das testemunhas com quem eu conversei disse que o lugar em que o Bruno foi torturado, teria sido torturado e morto, é um lugar escolhido de propósito porque ficava longe dos olhos dos ucranianos e que não tinha câmera exatamente ali naquele lugar. Esses batalhões, Roberta, a distribuição, o Jared pode também ajudar nessa explicação, a distribuição dessas unidades militares aqui na Ucrânia é um pouco diferente do que acontece no exército aí no Brasil, por exemplo. Há muitas unidades espalhadas. As próprias unidades, elas trabalham recrutando pessoas, essa ainda mais porque tinha muitos brasileiros e muitos colombianos nessa unidade, além de outras nacionalidades, mas hoje ela é dominada principalmente por brasileiros e colombianos, ambas as nacionalidades. Há casos de ambos, brasileiros e colombianos, que teriam sofrido tortura, e essas pessoas, na verdade, elas tinham medo de denunciar porque eram extremamente vigiadas. No caso do Bruno, especificamente, nós temos a informação que 4 dias antes da morte dele, ele mandou um e-mail para a Embaixada do Brasil aqui em Kiev, denunciando maus tratos, a retenção do passaporte dele, que é algo ilegal, mas que era uma prática comum. Nós temos vários casos nesse sentido, a retenção do passaporte para que a pessoa não possa deixar o país. A resposta da Embaixada do Brasil é o seguinte: a Embaixada tem uma limitação legal para apurar. Obviamente, a Embaixada não é uma polícia da Ucrânia, não é uma procuradoria. Por isso, ela orienta as pessoas que têm problemas, como este, a procurarem as autoridades locais. Mas ressalta o seguinte: quem quiser deixar o país imediatamente, independentemente da sua situação, ela pode solicitar um novo passaporte. E se não tiver os documentos para tirar um novo passaporte, pode tirar uma autorização de viagem, que é um documento que vale apenas para uma vez, mas que permite voltar imediatamente para o Brasil. E tem um detalhe dessa história que eu fiquei sabendo: a mãe do Bruno, que parece que vem de uma família simples, bastante simples, de Pernambuco, ela chegou a fazer um empréstimo, segundo me contou uma das testemunhas, um empréstimo de R$10.000, e mandou para o Bruno para que ele pudesse voltar para o Brasil. E o Bruno nunca conseguiu voltar. Puxa vida, o Jared, eu queria te passar a bola também, até para você complementar, porque o governo brasileiro, então, está sabendo dessa tortura, dessas sessões de tortura, dessa atuação de brasileiros? Sim, bom, de acordo com a minha informação, sim, porque o que aconteceu foi que as pessoas na unidade tinham medo de falar com as autoridades ucranianas, pensando que estava todo ligado a comando da unidade deles. A questão porque se o governo e a embaixada sabia disso e estava aconselhando as pessoas a falar com sua unidade, porque não também alertou o exército ucraniano. Porque o exército ucraniano está dizendo que as denúncias não chegou para a gente, e as denúncias foram feitas para a embaixada que não alertou as autoridades. Assim, uma situação complexa, mas que tem que ser apurado.
Gente, Pois é, a embaixada, por sua vez, se você me permite, Roberta, Sim. a embaixada, por sua vez, o cônsul aqui do Brasil aqui em Kiev teve uma reunião, inclusive, com a ouvidora, com a ombudsman do exército ucraniano, depois que as denúncias se acumularam, inclusive. Eles não têm condição de apurar caso a caso, mas houve uma reunião com a ouvidoria militar. Casos também foram enviados, sem muitos detalhes, para o Ministério das Relações Exteriores aqui da Ucrânia. A falta de detalhes, inclusive, prejudicou o andamento de qualquer investigação, segundo me informaram, mas é fato que muitas dessas testemunhas tinham medo de passar essas informações para frente, por conta do medo de retaliação. Tanto eu quanto o Jared tivemos muita dificuldade e muito cuidado para conversar com essas pessoas. Elas estão num ambiente militar, num país em guerra, num país em lei marcial. Tudo fica muito mais difícil para que essas informações circulem, Roberta. Sem dúvida. Isso fez essa reportagem ser muito difícil fazer, porque as pessoas realmente não queriam falar com a gente. Assim, queriam justiça, mas era difícil fazer essas entrevistas por causa do medo e porque eles tinham que compartilhar experiências muito dolorosas. Sim, experiências de tortura. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. A gente vai seguir repercutindo essa denúncia exclusiva, gravíssima aqui da equipe do SBT Internacional, também no SBT News. Jared, Sérgio, obrigada pela participação de vocês aqui no Radar. A gente vai voltar ao assunto, é claro, vamos atualizando, vamos acompanhando e apoiando e sempre parabenizando demais pelo trabalho de vocês aí na Ucrânia. Para quem ligou a televisão agora ou nos acompanha pelas redes sociais, são brasileiros que se juntaram a um grupo para ir à Ucrânia lutar na guerra, que estão sendo acusados de assassinato e sendo investigados por terem implantado um sistema de tortura. Eles comandam uma unidade que é chamada de Advanced, vinculada ao exército ucraniano, e no dia 28 de dezembro, agora, na virada do ano passado, teriam assassinado um pernambucano de 28 anos, que é o Bruno Gabriel Leal da Silva, que foi encontrado morto dentro dessa unidade. Nesse momento, o grupo estava perto a Kiev, capital do país. Autoridades do governo ucraniano afirmaram ao SBT News, por meio de uma nota, que essa morte está sendo apurada como um potencial crime. A gente vai seguir acompanhando esse assunto. Muito obrigada, gente. Um bom trabalho para vocês por aí, já à noite na Ucrânia. Obrigada.